Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício. Hoje estou aqui para trabalhar um tema muito importante no âmbito do direito das obrigações. Vamos falar um pouquinho de arras ou sinal. Esse tema está ali no finalzinho da teoria do inadimplemento das obrigações. Bem no finalzinho mesmo, artigos 417 a 420 do Código Civil. Normalmente é uma das últimas matérias trabalhadas pelo professor na graduação. Daí alguns alunos podem não dar tanta importância para o assunto, mas ele tem tanta relevância da vida prática, quanto também para fins de exame de ordem. A OAB adora cobrar arras ou sinal na sua prova. Então vem comigo, vamos relembrar os principais pontos das arras ou sinal. Gente, conceito. O que significa arras ou sinal? Trouxe aí na sua tela um conceito do professor Flávio Tartucci. Olha o que ele diz. Arras podem ser conceituadas como sendo o sinal, o valor dado em dinheiro ou o bem imóvel entregue por uma parte à outra, quando do contrato preliminar, visando a trazer a presunção de celebração do contrato definitivo. Olha, eu vou te dar dois exemplos bem esclarecedores. Primeiro exemplo. Imagine que você está planejando uma viagem lá para o Nordeste, para uma praia, ficar no resort durante uma semana. Você liga lá para o resort, para reservar a sua estadia, e o resort fala, olha, eu até reservo para você, mas eu quero um adiantamento. Eu quero um sinal, eu quero arras. Então, olha, sua hospedagem vai ficar em 30 mil reais. Mas eu quero uma arras ou um sinal no valor de 10 mil reais. Então veja, você antecipa para o credor um valor a título de arras ou sinal. Outro contrato onde é muito comum as arras ou sinal é o contrato preliminar de compra e venda de imóvel. Imagine que você encontre o imóvel dos seus sonhos, você quer comprar. Aquele imóvel vale R$1 milhão, mas você só vai conseguir concretizar o negócio daqui 6 meses, 8 meses. Você firma um contrato preliminar, uma promessa de compra e venda com o credor, e diz para ele, olha, eu vou te dar em arras ou sinal 200 mil reais. Quando chegar o final do contrato, eu te pago o restante. Então vamos anotar esses dois exemplos aqui na tela. Então, exemplo número 1. Garantir uma hospedagem em hotel. Exemplo número 2. Contrato de promessa de compra e venda. Agora que você já sabe o que é arras ou sinal, Arras vem do grego arra. Arra é aquela situação em que o noivo entrega o anel para a noiva, e quando o noivo entrega o anel para a noiva, ele demonstra um compromisso, um objetivo de firmar um compromisso, de confirmar o compromisso. Então, fazendo uma analogia aqui com o instituto, você consegue entender, quando você dá arras ou sinal, você quer sinalizar para o seu credor que você vai confirmar o contrato, que você vai executar o contrato. O artigo 417 é o primeiro que trata do assunto no Código Civil. E ele vai trazer o que a gente chama de princípio de pagamento. Arras ou sinal funcionam como princípio de pagamento. Olha o que diz o caput do 417. Se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra a título de arras, dinheiro ou outro bem imóvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Então veja, quando você adianta esse valor, na hora de concretizar o contrato, o credor não vai te devolver aquele valor que você adiantou. Então imagine, olha, você quer comprar um imóvel, R$1 milhão, você dá 200 mil reais a título de arras. Quando chegar o momento de pagar o restante, você vai entregar os 800 mil. O credor não vai te devolver os 200 mil reais de sinal e você passar para ele o 1 milhão. Não, a arras ou sinal já é um princípio de pagamento. Cuidado aqui com um detalhe do 417, no seguinte ponto.
Ele diz, olha, se a coisa for do mesmo gênero da principal, vai acontecer isso que eu estou te falando. Vai abater, né? Dinheiro com dinheiro, mesmo gênero da principal. Então ele não vai me dar os 200 mil reais. Eu que vou dar o restante para ele. Agora, eu posso dar em arras bem móvel? Posso dar em arras bem móvel. E aí, se for diferente do objeto pactuado, aí sim elas vão ser, ó, restituídas. Então, nesse primeiro slide aqui, eu quero deixar claro para você o conceito de arras. O que é arras? Arras nada mais é do que um sinal, um adiantamento dado pelo devedor, com o objetivo de falar para o credor, olha, credor, eu vou confirmar o contrato. O 417 traz a função de princípio de pagamento das arras. Quando o contrato chegar a ser finalizado, eu não preciso pagar novamente. Eu vou só abater aquele valor e dar o restante ali para formalizar o contrato com o credor. Gente, o ponto mais importante das arras está aqui na sua tela agora. O direito civil brasileiro admite duas espécies de arras. Eu tenho as chamadas arras confirmatórias e eu tenho as arras penitenciais. A partir de agora eu vou explicar uma por uma para você o que são arras confirmatórias, depois o que são arras penitenciais e depois nós vamos fazer aqui um comparativo entre as duas. Vamos começar na primeira, tópico 2.1, arras confirmatórias. Vamos com exemplo. O direito civil é o direito da vida real. É o direito que está aí entranhado no nosso dia a dia, muito tranquilo, é muito fácil. Olha esse exemplo. Em maio de 2021, Maria celebrou o contrato de compromisso de compra e venda de um apartamento com José, tendo as partes fixado o preço em R$1 milhão. Para garantir o negócio, José deu em arras ou sinal o valor de R$200 mil, sem previsão de arrependimento. O negócio seria concretizado em julho de 2021. Gente, qual é o objetivo da OAB FGV aqui para te perguntar de arras ou sinal? O que vai acontecer quando uma das partes desistirem do contrato? Se a parte que deu arras desistir, o que vai acontecer? Se a parte que recebeu arras desistir, o que vai acontecer? Então vamos acompanhar aqui, ó. Possibilidade número 1. Maria recebe uma proposta mais vantajosa e resolve desistir do negócio. Gente, se quem recebeu as arras desistiu, foi o caso de Maria, Maria que recebeu os R$200 mil. O que vai acontecer? Ela vai ter que devolver as arras, devolver os R$200 mil, e agora, ó, mais o equivalente. Então, ó, ela devolve as arras ou sinal, no caso aqui do nosso exemplo, né? Valor de R$200 mil, só que não apenas isso, mas o equivalente, ou seja, um valor idêntico mais R$200 mil. Então perceba como Maria recebeu as arras e desistiu do negócio, ela tem que devolver para o devedor da obrigação o valor das arras mais o seu equivalente. Gente, esse tipo de arras aqui, essa primeira modalidade, é uma arras confirmatória. Por que eu sei que ela é confirmatória? Porque eu coloquei no seu exemplo aqui, ó, que ela não prevê direito de arrependimento. Então já anota aí no seu material. As arras confirmatórias não têm a possibilidade de arrependimento. Elas não prevêem o direito de arrependimento. Anota a segunda informação. No silêncio do contrato, se o contrato, né, não disse se tem arrependimento ou se não tem, você considera que as arras são confirmatórias. Ou seja, que não há direito de arrependimento. Então, para que as arras sejam penitenciais, que é a próxima espécie, onde há direito de arrependimento, há de se exigir previsão expressa no contrato, mencionando o direito de arrependimento. Então, ó, se o contrato não falou nada, você o considera como arras confirmatória. E se é arras confirmatórias, não tem previsão de arrependimento. Beleza, Fabrício. Quem deu as arras vai receber o valor equivalente, o valor das arras original mais o valor equivalente, porque quem recebeu desistiu.
E se quem tiver dado arras é que tiver desistido na história? Olha o exemplo número 2 aqui, ó. Possibilidade número 2. José resolve desistir do negócio. Gente, o Código Civil diz: se quem deu as arras desiste do negócio, perdê-las-á. O José vai perder o valor das arras. Então ele perde os 200 mil. Tem que memorizar isso aqui, ó. Se quem deu arras desistiu, ele perde o valor das arras. Se quem recebeu as arras desistiu, ele devolve aquele valor que ele recebeu, mais o equivalente, né? Ele paga o dobro. Agora, outro ponto importantíssimo das arras confirmatórias é a possibilidade ou não de indenização suplementar. Como assim, Fabrício? Não entendi. Imagine aqui, ó, que a Maria, que recebeu a proposta, né? Ela recebeu essa proposta, fez o contrato com o José, ela estava ciente que ia fechar o negócio, recebeu várias outras propostas e não fechou o negócio, porque ela sabia que o José ia comprar na mão dela. Aí o José resolve ligar para ela: olha, Maria, desisti. Desistir? Ah, você desistiu? Então beleza, perdeu as arras. Se quem deu as arras desiste, perdê-las-á. Beleza. Só que a Maria, se ela provar um prejuízo maior, como assim um prejuízo maior? Olha, ela deixou de vender para outra pessoa que ofereceu 1.200.000 reais. Se ela provar um prejuízo maior, cabe indenização suplementar, porque as arras são confirmatórias. E se for o José que teve prejuízo maior? Agora a Maria que desistiu. Aí ela devolve para o José os 200.000 reais, mais o equivalente. Gente, só que o José já tinha um negócio pronto para esse imóvel. Ele ia abrir um comércio, ele perdeu muito dinheiro com o desfazimento do contrato. Se o José também comprovar um prejuízo maior, olha a pergunta aqui no rodapé, ó, cabe indenização suplementar? Sim. Se provado, né? Se a parte prejudicada provar um prejuízo maior. Maior que o quê, Fabrício? Maior que o valor das arras. Então veja, você já sabe algumas coisas das arras confirmatórias. Primeiro, que ela não permite o direito de arrependimento. Segundo, o que acontece se uma das partes desistir? Se foi quem deu as arras desistir, ele perde. Se quem recebeu as arras desistir, ele devolve o valor mais o seu equivalente. E terceira coisa que você sabe das arras confirmatórias: cabe indenização suplementar. Se a parte prejudicada comprova um maior prejuízo, ela pode obter em juízo um provimento que lhe dê uma indenização suplementar além do valor das arras. Fabrício, onde está isso no Código Civil? Artigo 418 a 419, que eu trago ele aqui na sua tela. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Olha, você desistiu do contrato, vou reter as suas arras e está desfeito o contrato. Agora, olha o Código Civil: se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, primeira possibilidade, beleza, vamos desfazer o contrato, e exigir a sua devolução, ó, mas não a sua devolução simples, mas o equivalente. E além, né? Além do equivalente, né, o valor original mais o equivalente, as penalidades do inadimplemento, com atualização monetária, segundo índices oficiais e regulamentos estabelecidos, juros e honorários de advogado, se for o caso, né, da utilização de um advogado por uma ação de cobrança. Então, o 418 resume tudo que eu te expliquei no slide anterior. O 419 é o que trata da possibilidade de indenização suplementar. Olha o que diz: a parte inocente pode pedir indenização suplementar. Então anota aí para mim. Quem anota, memoriza e lembra lá na hora da prova da OAB. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, porque eu estou diante de arras confirmatórias. Nas arras confirmatórias cabe indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima,
Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização. Gente, então você sabe que nas arras confirmatórias cabe pedido de indenização suplementar. Se quem deu desiste, ele perde as arras. Se quem recebeu desiste, ele tem que devolver as arras mais o valor equivalente. Essa é a primeira espécie de arras do Código Civil. A segunda modalidade são as arras penitenciais. Olha, vai pelo significado da palavra. Uma pessoa penitente é aquela que se arrepende. Então, nas arras penitenciais, cabe o direito de arrependimento. Cabe o direito de arrependimento. Fabrício, então para ter arras penitenciais com direito de arrependimento, eu tenho que colocar no contrato, não é isso? É isso. Porque se o contrato for silente, se o contrato nada disser, você aplica a regra. Em regra, as arras são confirmatórias, onde não cabe o direito de arrependimento. Então, para que as arras sejam penitenciais e proporcionem a possibilidade do arrependimento, tem que ter previsão no contrato. E esse caso aqui é um desses. Vamos ler comigo. Ó. Em maio de 2021, Maria celebrou o contrato de compromisso de compra e venda de um apartamento com José, tendo as partes fixado o preço de R$1 milhão. Para garantir o negócio, José deu em arra sinal o valor de R$200 mil. Só que agora é com previsão de arrependimento. E o negócio seria concretizado em julho. Quais serão as possibilidades? Possibilidade número 1. Maria, que recebeu as arras, recebe uma proposta mais vantajosa e resolve desistir do negócio. Gente, se Maria resolve desistir do negócio, é a mesma solução lá das arras confirmatórias. O que vai acontecer? Devolve as arras. Qual foi o valor que ela recebeu a título de arras? 200 mil. Mas só o valor puro que ela devolve? Não. Ela devolve mais o equivalente. Ou seja, mais 200 mil, totalizando 400 mil. Fabrício, por enquanto, é igualzinho nas arras confirmatórias. Está igualzinho. José resolve desistir do negócio. Mesma consequência das arras confirmatórias. José perde as arras. Ou seja, ele perde os 200 mil reais. Agora está, nesse tópico 3, a diferença crucial entre arras penitenciais e arras confirmatórias. Lá você viu comigo que se a parte inocente provar prejuízo maior, cabe indenização suplementar. Aqui, nas arras penitenciais, não cabe indenização suplementar. Se as partes colocaram no contrato o direito de arrependimento, logo são arras penitenciais, não cabe pedido de indenização suplementar. É o que diz o artigo 420 do Código Civil. Está aí na sua tela. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento, leia-se arras penitenciais. Para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu, perdê-las-á, em benefício da outra parte. E quem as recebeu, devolvê-las-á mais o equivalente. Olha o finalzinho, Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Então, galerinha, a principal diferença entre uma e outra, entre as arras confirmatórias e as arras penitenciais, é a possibilidade ou não de pedir indenização suplementar. Vamos fechar esse raciocínio aqui, Pega o seu material, pega o seu cadernão e vai anotando. Anotando é uma ótima técnica de memorização. No dia que chega lá na hora da prova, da FGV, da OAB, você vai conseguir, memorizar. Olha, no meu caderno tinha lá arras confirmatórias, arras penitenciais. Quem anota consegue lembrar posteriormente. Então vamos anotar aqui as diferenças? Arras confirmatórias, gente, o que eu tenho para falar sobre elas? Primeiro, é a regra. Pode falar, eu sei que você já sabe. É a regra, por quê? Porque no silêncio do contrato eu considero as arras
como sendo confirmatórias. Ou seja, número 2, não há direito de arrependimento. Não há direito de arrependimento. Então, arras confirmatórias é a regra. Nas arras confirmatórias não há direito de arrependimento. Pergunta número 3 que você tem que memorizar. Cabe indenização suplementar se a parte inocente provar maior prejuízo e as arras são confirmatórias? Cabe indenização suplementar? Sim, cabe. Isso são arras confirmatórias. E arras penitenciais? Vou até mudar a cor da minha caneta. As arras penitenciais necessitam de previsão expressa. Então, há de se colocar no contrato uma cláusula garantindo o direito de arrependimento para ambas as partes, ou pelo menos para uma delas. Então, para que eu tenha uma arras penitenciais, precisa ter essa previsão expressa, porque no silêncio do contrato, as arras são confirmatórias. Número 2, esse aqui você vai lembrar, ó, penitente é quem se arrepende. Então, se as arras são penitenciais, cabe o direito de arrependimento. Cabe o direito de arrependimento. E a informação número 3. E a indenização suplementar? Vai caber? Eu sei que você já sabe. Não. Se as arras são penitenciais, não cabe indenização suplementar. Gente, esse esqueminha que eu preparei para você aqui resolve qualquer problema das arras. Lógico, né? Acrescido aquele efeito que eu acabei de explicar, que é comum às duas espécies. Se quem deu as arras desiste, ele perde as arras. Se quem recebeu as arras desiste, ele devolve o valor recebido mais o valor equivalente. Essa informação que é comum às duas, né, acontece tanto nas arras confirmatórias quanto nas arras penitenciais, você precisa conjugar aqui com esse slide, onde eu coloco para você as diferenças entre as arras confirmatórias e as arras penitenciais. Vamos resolver uma questãozinha de prova? OAB FGV do ano de 2016, provando para você que a banca gosta deste assunto. Marcos vendeu para Francisco, por instrumento particular, um quadro que pintara anos antes, pelo valor de R$3.000. No momento da celebração do contrato, Francisco entregou a Marcos, a título de arras penitenciais, R$500. Gente, uma dica lá para o dia da prova, né? A prova da OAB são 80 questões. É uma prova muito grande, enunciados muito grandes. Então vai marcando, vai riscando, para não correr o risco de você ler todo o enunciado e ter que voltar lá em cima para entender de novo. Às vezes o texto é muito grande. Então vai marcando as informações mais importantes. Quem deu as arras aqui? Quem deu as arras foi Francisco. E que tipo de arras que ele deu? Ele deu arras penitenciais. Se ele deu arras penitenciais, você sabe que cabe o direito de arrependimento. E essas arras que ele deu foram no valor de R$500. Vai seguindo. Ó, no contrato constou que Marcos entregaria a obra na casa do comprador 30 dias depois da celebração da avença. Todavia, 10 dias antes da data ajustada para a entrega, Francisco telefonou para Marcos e comunicou que desistira do negócio. Olha, na sua mente vem na hora, arras ou sinal. Se quem deu as arras desiste, perdê-las-á. Se quem recebeu as arras desiste, paga o equivalente, paga o valor das arras mais o valor equivalente. Indenização suplementar? Depende. Se for arras confirmatórias, é possível. Se for arras penitenciais, não é. Vamos ver nossas alternativas? Vou de baixo para cima. Letra D. As arras penitenciais reforçam o vínculo contratual e impedem o desfazimento do negócio, pelo que Marcos poderá pleitear a execução específica do contrato. Gente, se as arras são penitenciais,
elas permitem o direito de arrependimento. Ora, se elas permitem o direito de arrependimento, não há que se falar em desfazimento do negócio. Aliás, há que se falar em desfazimento do negócio, né? A parte pode desistir do negócio porque as arras são penitenciais. Então a alternativa diz, né, que não pode se desistir do negócio, impede o desfazimento. Nada disso, se as arras são penitenciais, cabe o pedido de arrependimento. Letra C. Marcos poderá pleitear indenização por perdas e danos se provar que seu prejuízo com desfazimento do negócio foi superior aos R$500 pagos a título de sinal. A letra C nada mais é do que o pedido de indenização suplementar. Responde para mim, eu sei que você sabe. Nas arras penitenciais, cabe pedir de indenização suplementar? Não, nas arras penitenciais não cabe pedir de indenização suplementar. Isso só cabe nas confirmatórias. E o enunciado trouxe que são arras penitenciais. Letra B. Francisco cometeu um ilícito contratual, pelo que Marcos poderá reter o sinal dado pelo comprador no momento da celebração da avença. Então veja, Francisco deu as arras, Francisco entregou as arras. E depois o Francisco desistiu do negócio. Se quem deu as arras desiste, ele perde, né? Ele perde em favor do devedor, em favor do credor. Francisco cometeu um ilícito contratual, pelo que Marcos poderá reter o sinal dado pelo comprador no momento da celebração da avença. A letra A. Francisco exerceu seu direito potestativo de desfazer a avença, e por isso perderá em favor de Marcos o sinal pago quando da celebração do contrato. Gente, Francisco vai perder, né? Gabarito na letra A. Se quem deu as arras desiste, perdê-las-á. Então veja que a B com a A é uma oposta à outra. Na B diz que ele vai poder reter o sinal. Não, se foi ele que deu, ele que desistiu, ele vai perder as arras em favor do credor. Gabarito na letra A. Mais uma para finalizar. Arrasou sinal FGV OAB 2019. Lucas, interessado na aquisição de um carro seminovo, procurou Leonardo, que revende veículos usados. Ao final das tratativas e para garantir que o negócio seria fechado, Lucas pagou a Leonardo um percentual do valor do veículo a título de sinal. Então vai marcando, né? Quem que deu as arras? Lucas deu as arras. Lucas deu arras. Anota lá na sua prova no dia. Após a celebração do contrato, Leonardo informou a Lucas que, infelizmente, o carro que haviam negociado já havia sido prometido informalmente para um outro comprador, velho amigo de Leonardo, motivo pelo qual Leonardo não honraria a avença. Então, quem que desistiu do negócio? Quem desistiu foi quem recebeu as arras. Aí você já sabe a solução, né? Se quem recebeu as arras desiste, devolve o valor das arras mais o seu equivalente. Frustrado diante do inadimplemento de Leonardo, Lucas procurou você como advogado para orientá-lo. Nesse caso, assinale a opção que apresenta a orientação dada. Letra A. Leonardo terá de restituir a Lucas o valor pago a título de sinal. Até aí tá bacana. Com a atualização monetária tá correto, juros e honorários de advogado, mas não o seu equivalente. Você que assistiu essa aula com muita atenção sabe. Se quem recebeu as arras desistiu, devolve mais o valor equivalente. A letra A não pode ser. Letra B, nosso gabarito. Leonardo terá de restituir a Lucas o valor pago a título de sinal, mais seu equivalente, com atualização monetária, juros e honorários de advogado. Letra C, Leonardo terá de restituir a Lucas apenas metade do valor pago. Olha a OAB tentando te confundir. Em momento nenhum eu te falei de metade. Eu te falei ou do valor original ou do dobro, né, que é o valor equivalente. Letra D, Leonardo não terá de restituir a Lucas o valor pago a título de sinal, pois este é computado como início de pagamento, o qual se perde em caso de inadimplemento. Não se perde, né? Se a parte inocente consegue comprovar que o outro desistiu, ele vai ter o direito de receber o sinal dado de volta, mais o seu valor equivalente.
Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Coloca no comentário aí depois se gostaram. E sugiram novos temas aí de direito das obrigações para os próximos vídeos. Até mais.